Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática do sexto ano, a aula de número 9. E hoje, você, o seu professor, o intérprete Darley e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre os divisores de um número natural. E dizemos que um número é divisível por outro quando a divisão é exata, ou seja, quando deixa resto zero. E existem várias maneiras, de se calcular, de se apresentar os divisores de um número natural. E nesta aula nós veremos algumas dessas maneiras, tá? Então vamos iniciar analisando esta situação. Um professor vai organizar todos os 8 alunos de uma turma individualmente ou em grupos com a mesma quantidade de alunos. Então, quantas possibilidades tem esse professor? Então, percebam aqui que ele pode organizar esses 8 alunos individualmente ou em grupos. Se ele organizar esses alunos individualmente, ele estará dividindo por 1. Então, ele formará um único grupo aqui, de 8 alunos, tá? Então, se ele formar grupos com apenas 2 alunos em cada um, vamos ver se isso é possível? Então, será possível apenas se a divisão for exata. 8 para dividir para 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, nós temos aqui resto zero. Então, a divisão é exata. Então, o professor ele pode formar grupos de apenas 2 alunos. Então, vamos verificar aqui se ele pode formar grupos com 3 alunos. 8 para dividir para 3, 2. 3 vezes 2, 6. Percebam que aqui o professor não pode formar grupos com 3 alunos. Vamos tentar agora com 4. Vamos dividir 8 para 4, que dá 2. 4 vezes 2, 8. O resto, 0. Então, ok, o professor aqui pode formar grupos de 4 alunos, com apenas 4 alunos. Vamos tentar agora ver se o professor pode formar grupos com 5 alunos. 8 para dividir para 5, 1. 1 vezes 5, 5. Então, percebam que aqui eu tenho um resto 3. Então, não posso dizer que o professor pode formar grupos com 5 alunos que tenham a mesma quantidade, tá? Nesses grupos. Agora, vamos verificar se podemos formar grupos com 6 alunos. 8 para dividir para 6, 1. 1 vezes 6, 6. Então, não podemos formar grupos com 6 alunos. Então, vamos tentar aqui, por 7. 8 para dividir para 7, 1. 1 vezes 7, 7. Aqui, resto 1. Como a divisão não é exata, não podemos formar grupos com 7 alunos. Então, vamos tentar com 8. 8 para dividir para 8, 1. 1 vezes 8, 8. Então, resto 0. Então, pode formar, grupo com 8 alunos, ou seja, ele terá apenas um grupo, tá? Então, vamos ver aqui quantas possibilidades tem esse professor. Então, vamos apresentar aqui os divisores, as possibilidades, São todos os divisores. Então, todas as divisões que têm resto zero são possibilidades para que esse professor realize essa divisão, tá? Essa divisão desses grupos. Então, aqui resto zero, então, pode ser aqui, ó, 1, pode formar individualmente, pode formar aqui com 2. Percebam aqui que eu não posso, formar grupos de 3, porque tem resto
aqui 2. A divisão não é exata. Já aqui por 4, grupos de 4, eu posso fazer aqui, ó. Porque o resto aqui é 0, tá? Então, pode formar grupos com 5 alunos em cada grupo? Não, porque o resto tem resto aqui, ó. Também não podemos formar grupos com 6 alunos, essa divisão não é exata. Do mesmo modo, não podemos formar grupos com 7 alunos, tá? Porque também tem resto, mas podemos formar grupos com 8 alunos, tá? Ou seja, um único grupo. Então, as possibilidades para esse professor é 1, 2, 4 e 8. Lucas tem 72 carrinhos em sua coleção e pretende organizar todos eles em quantidades iguais para colocá-los em prateleiras. É possível Lucas distribuir os carrinhos em 4 prateleiras e em 10. Então, vejam, Lucas tem aqui 72 carrinhos. E eu quero saber se é possível colocá-los em 4 prateleiras, mas com essa condição aqui, né, das quantidades em cada prateleira serem iguais. Ou seja, que essa divisão deixe resto 0. Então, nós vamos verificar aqui se 72 é divisível por 4. Então, para isso, nós vamos verificar aqui, tá? Então, nós vamos dividir aqui, ó, 7 para dividir para 4, 1. 4 vezes 1, 4. Então, aqui, ó, 7 menos 4, 3. O algarismo 2 vem para cá, tá? Então, nós formamos aqui 32. Para dividir para 4, 8. 4 vezes 8, 32. Então, aqui a subtração, resto 0. Então, podemos concluir que é possível, sim, organizar esses carrinhos em 4 prateleiras, tá? Ou podemos dizer que 72 é divisível por 4. Ou ainda, né, nós podemos dizer aqui que 4 é divisor de 72, tá? Agora, nós vamos verificar se podemos distribuir esses 72 carrinhos em 10 prateleiras, né? Distribuí-los igualmente, em quantidades iguais, tá? Então, nós vamos realizar aqui, né, a divisão para verificar se é possível organizar essa distribuição, tá? Em quantidades iguais. Então, 72 para dividir para 10 é 7. 7 vezes 10, 70. E aqui, um resto, 2, tá? Então, aqui nós podemos concluir que esses 72 carrinhos, eles não podem ser distribuídos igualmente em 10 prateleiras. Os alunos dos últimos 2 anos do ensino fundamental de uma escola estão animados para participar de uma gincana. Veja na tabela a seguir a quantidade de alunos por ano. Então, vejam aqui. No 8º ano, 30 alunos. No 9º ano, 36 alunos. Eles serão organizados em equipes, de modo que cada equipe terá o mesmo número de alunos e só poderá ser formada por alunos que se encontram no mesmo ano.
Quantas equipes podem ser formadas, ó? Quantas equipes podem ser formadas, sabendo que cada equipe deve ter o máximo de alunos possível. Os divisores de 30 e os divisores de 36, tá? Então, vamos escrever aqui todos os divisores de 30. Então, 1 divide qualquer número, tá? Como é um número par, também pode ser dividido por 2. 30 também pode ser dividido por 3, tá? 30 pode ser dividido por 5 e também por 6. 30 pode ser divisível por 10 e também por 15. Se vocês observarem aqui, estamos na metade do número 30, né? Quando aqui, os divisores, né? Uma dica aqui para você levar para o seu dia a dia, tá? Aí na resolução de problemas com divisores. Quando você tem aqui um número par, quando você apresenta aqui, né, até a metade desse número, próximo aqui que divide é o 30, ele mesmo, tá? Vamos agora apresentar os divisores de 36, tá? Divisores de 36. Então, vamos colocar aqui. Os divisores de 36, o 1, que divide qualquer número, né? Ele é par, então ele pode ser dividido por 2. Então, aqui também pode ser por 3, por 4, por 6, 9, né? Por 12, por 18, que é aqui a metade, e pelo próprio 36. Então, quantas equipes podem ser formadas, sabendo que cada equipe deve ter o máximo de alunos possíveis? Olha, deve ter o máximo de alunos possível. Então, qual é o máximo de alunos possíveis em cada equipe, né? Que coincide aqui, ó. Aqui eu posso formar equipes com 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Já com o 36, né, com o número de 36 alunos, nós podemos formar equipes com 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ou 36, tá? Então, o maior número possível de alunos que está aqui, ó, coincidindo, que é comum aos dois, é isso aqui, ó, o 6. Tá? Então, posso formar, cada equipe pode ter no máximo 6 alunos. Então, cada equipe, 6 alunos. Tá? 6 alunos, cada equipe. Mas a pergunta foi: quantas equipes, tá? Então, aqui com 30 alunos, eu posso formar 5 equipes, tá? 5 equipes com 30 alunos. E com 36 alunos, eu posso formar 6 equipes, tá? 6 equipes com 36 alunos. Neste caso, nós temos aqui um total de, nós temos um total de 11 equipes. E para finalizarmos, uma breve reflexão. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. Ouse recomeçar. Até a próxima aula.